primeiro exame de qualificação UERJ 2025. Questão 15. Crônica A Aliança. A cena principal da crônica se desenvolve a partir da perda acidental da aliança de casamento pelo marido, que começa a supor a reação de sua esposa, caso ele lhe contasse a verdade sobre essa situação. Vocês vão lembrar que ele estava fazendo manutenção no carro, trocando pneu, qualquer coisa assim, sujou a mão de graxa, de óleo, a aliança escorregou e ele ficou sem aliança, perdeu. O desfecho da narrativa é surpreendente pela seguinte reação da esposa à falsa explicação, à mentira dada pelo marido. Aqui eu já vou te dizer a resposta, mas a gente vai primeiro ler o comentário da UERJ. A UERJ tem o gabarito comentado. A crônica Aliança mostra que uma mentira pode ser mais verossímil, ou seja, mais parecida com a verdade do que a verdade mesma. Quando o marido perde a aliança de casamento, ao tentar trocar o pneu furado do carro, ele se preocupa, aqui, ó, pois pensa que a mulher não acreditará no fato, ao mesmo tempo banal e inusitado, ocorrido, achando que ele perdeu a aliança, ó, suposição dele, achando que ele perdeu a aliança ao retirá-la enquanto estava com outra mulher. Certo disso, para evitar ter de provar que dizia a verdade, o marido resolve justamente contar a mentira de que perdeu a aliança enquanto estava com outra mulher em um motel. Ele assume a postura de que prefere dizer a verdade para a esposa do que inventar uma mentira, embora ele esteja, na verdade, inventando uma mentira. A mulher não apenas acredita nele, como ainda encontra a desculpa para perdoá-lo. Vamos lá. Ela não só acredita nele, como ainda encontra desculpa para perdoá-lo. Olha a reação dela. Abre aspas. O mais importante é que você não mentiu para mim. Ou seja, ela demonstra uma aceitação resignada à suposta traição do marido, o que contradiz a provável expectativa tanto do marido quanto dos leitores da crônica. Aqui, ó, nível de dificuldade médio, gabarito C. Vamos voltar aqui ao enunciado. O desfecho da narrativa é surpreendente pela seguinte reação da esposa, à falsa explicação dada pelo marido. Letra A. A reação dela foi uma dúvida persistente? Não. Indiferença habitual? Aceitação resignada? Rejeição contundente. Vamos para a próxima. Questão 16. Crônica A Mentira. Nesta crônica, João e Maria mentem para um casal de amigos, Luísa e Pedro. A mentira que eles contam tem uma característica comum a muitas outras. Tal característica pode ser sintetizada pelo seguinte dito popular. Você lembra dessa história? Aqui no comentário da UERJ a gente vai relembrar. A crônica A Mentira é, obviamente, central em um livro intitulado As Mentiras que os Homens Contam. No enredo, João e Maria, nomes de personagens de contos de fadas, contam uma mentira para não ir a um jantar com um casal de amigos. Por inventarem uma situação de doença, os amigos, preocupados, resolvem visitá-los, levando João e Maria a aumentarem a mentira inicial sem parar
até chegarem ao ponto de inventar um vírus africano tão poderoso que obriga a evacuar a clínica onde estão e a colocar barreiras nas ruas próximas. Um tipo de mentira que precisa sempre aumentar para se sustentar pode ser sintetizado pelo dito popular. A mentira, aqui ó, um tipo de mentira que precisa sempre aumentar para se sustentar pode ser sintetizado pelo dito popular. A mentira é como uma bola de neve que cresce à medida que rola pela colina de neve abaixo. Então aqui, ó, tal característica pode ser sintetizada pelo seguinte dito popular: a mentira é sempre derrotada? A mentira é o tempero da verdade? A mentira é como uma bola de neve. Aqui, ó. Essa é a resposta certa. Obviamente que você vai para uma prova dessa com a sua leitura em dia. Questão 17. Crônica, o jargão. Nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. É o cara que não sabe nada de nada, mas sabe o jargão e passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe nem o jargão, mas inventa. Então, esse é o mentiroso. O jargão pode ser definido como uma linguagem técnica comum a determinado grupo. No comentário citado, o autor menciona outro uso do jargão que, em relação ao interlocutor, tem a finalidade de. Ou seja, você tem um falso entendido, um cara que ele não sabe nem o jargão, ele inventa, ele finge que tem aquele conhecimento técnico e inventa palavras para você. E aí, o interlocutor é você que está ali nesse diálogo, nessa interlocução. Então, ele quer saber, no comentário citado, o autor menciona outro uso do jargão que, em relação ao interlocutor, tem a finalidade de expor conhecimento, informar, insultar, ofender, satisfazer, a curiosidade do interlocutor. Qual a finalidade dessa invenção de que sabe os jargões? Qual a finalidade dessa mentira em relação ao interlocutor? Ele não quer expor, ele não quer informar, ele não quer insultar, muito menos deixar esse interlocutor satisfeito. Ele quer persuadir. Então é a letra D. Próxima questão. Questão 18. Crônica, homem que é homem. Homem que é homem? Tem até uma sigla. Homem que é homem? Não usa camiseta sem manga, a não ser para jogar basquete. Homem que é homem? Não gosta de canapés, de cebolinhas em conserva, ou de qualquer outra coisa que leve menos de 30 segundos para mastigar e engolir. Ou seja, algo bruto, sem educação, quase que animalesco. E o homem que é homem tem razão. Olha, gente, tem razão. Confesse, você está com ele. Você não quer que pensem que você é um primitivo, um retrógrado e um machista. Mas lá no fundo, você torce pelo homem que é homem. Homem que é homem acha que ainda há tempo de salvar o Brasil e já conseguiu a adesão de todos os homens que são homens que restam no país para uma campanha de regeneração do macho brasileiro. Na crônica, a expressão homem que é homem, praticamente homem com H maiúsculo, né? É definida sobretudo por meio do seguinte aspecto. Essa expressão, dentro da crônica, é definida pelo seguinte aspecto.
atributos físicos, traços de gênero, mensagens nacionalistas, atitudes de convencimento? Não. Vamos ao comentário, depois retornaremos para a resposta. A expressão homem que é homem subentende outra expressão, qual seja homem com H maiúsculo, como aliás se apresenta a palavra no texto. Para se diferenciar homem com H maiúsculo, como aliás se apresenta a palavra no texto, para se diferenciar do homem com H minúsculo. Tal caracterização leva ao confronto entre um mais homem e um menos homem, em que o primeiro, o mais homem, recusa diversos traços associados a pessoas sensíveis e cordiais, traços tradicionalmente relacionados a mulheres e homossexuais. Logo, a expressão homem que é homem é definida sobretudo por meio de traços de gênero. No caso, traços tão machistas que esboçam uma verdadeira caricatura, a do machão, visando, como ironiza a crônica, é uma ironia, a uma campanha de regeneração do macho brasileiro. Gabarito, letra B, traços de gênero. Vamos para a próxima. Crônica Espelhos. Questão 19. Crônica Espelhos. Não procure consolo no espelho tradicional. Esse instrumento diabólico que há séculos destrói todas as nossas fantasias. Nossa esperança é a tecnologia. Cedo ou tarde inventarão o espelho digital. Ele não refletirá a imagem simplesmente. A captará e a transformará em impulsos eletrônicos que podem ser manipulados pelo usuário. No painel do espelho digital haverá duas teclas. A verdade, sem filtro, né, gente? E a outra tecla, escolha você mesma. Aí é um filtro, você aparece maquiada, você aparece com botox, toda puxada, com 20 anos a menos. Com base na situação apresentada, o enunciado "escolha você mesmo" é um exemplo da seguinte figura de linguagem. Essa tecla "escolha você mesmo", ou seja, escolha como você quer ficar nesse espelho digital, no Instagram, no filtro. É para colocar você melhor, mais agradável, rejuvenescido, mais novo. Então, é para suavizar, é para tornar agradável algo desagradável. A antítese, ideias opostas, nada a ver. A hipérbole é um exagero, também não. Eufemismo suaviza uma expressão desagradável, certo? Deixa eu excluir aqui que ficou errado. O gabarito é eufemismo. Vamos ler o comentário da UERJ? Na crônica Espelhos, o espelho normal ou tradicional mostra a verdade, isto é, como verdadeiramente somos, como de fato aparecemos aos olhos dos outros, enquanto um futuro espelho digital mostraria o que quiséssemos que ele nos mostrasse, dependendo da tecla apertada, verdade ou escolha você mesmo. Apertando a segunda, aparecemos ou escolha você mesmo. Apertando a segunda, aparecemos magros se somos gordos, bonitos se somos feios, fortes se somos fracos, por exemplo. Note-se que o pronome você representa quem lê a frase, ou seja, a pessoa que se olha no espelho e que pode manipular a própria imagem. Em vez de
se deparar com um mero reflexo que um espelho possibilita. Essa manipulação não é, portanto, uma escolha do espelho, objeto que apenas conteria novos recursos para quem o usa, diferentemente dos espelhos comuns. Como se pode concluir, aqui, ó, escolha você mesmo equivale a minta, manipule. Desse modo, a frase suaviza a ação que, de fato, a tecla realiza. Refletir uma mentira, constituindo, portanto, um eufemismo. Eufemismo, como se sabe, é a palavra ou locução mais agradável, de que se lança a mão para suavizar outra palavra ou locução menos agradável, ou mesmo mais grosseira. Cabe destacar, ainda, que a análise proposta recai apenas sobre o enunciado, escolha você mesmo, no qual não se reconhecem termos, ideias em oposição, nem a expressão de um exagero. Então, nossa resposta corretinha aqui, eufemismo. Vamos para a próxima. Questão 20, crônica A Verdade. Uma donzela estava um dia sentada à beira de um riacho, deixando a água do riacho passar por entre os seus dedos muito brancos, quando sentiu o seu anel de diamante ser levado pelas águas. Temendo o castigo do pai, a donzela contou em casa que fora assaltada por um homem no bosque e que ele arrancara o anel de diamante do seu dedo e a deixara desfalecida sobre um canteiro de margaridas. A donzela, personagem da crônica, diz que foi deixada sobre um canteiro de margaridas. Apesar de sua aparente irrelevância, a inserção desse detalhe é importante para a história que ela conta, porque tem a função de ocultar narrador, nada a ver. Provocar uma catarse, uma purificação, uma identificação, nada a ver. Delimitar o enredo e reforçar a verossimilhança. Vamos ao comentário da UERJ. A crônica A Verdade também é obviamente central em um livro intitulado As Mentiras que os Homens Contam. Como em outras crônicas, nesta, nenhum dos personagens diz a verdade, quer por não ser conveniente, quer porque ninguém acreditaria nela ou a aceitaria. A personagem da donzela, no caso, quando perde seu anel de diamante dentro de um riacho, se sente obrigada, para não ser castigada pelo pai, a contar uma mentira. Ao contar que fora assaltada por um homem no bosque e que ele arrancara o anel de diamante do seu dedo, ao contar que fora assaltada por um homem no bosque e que ele arrancara o anel de diamante do seu dedo, a donzela insere um detalhe aparentemente irrelevante, a de que o homem a deixara desfalecida sobre um canteiro de margaridas. Tal detalhe não tem relação com o sumiço em si do anel, mas aumenta a impressão de verdade do que conta, ou seja, reforça a verossimilhança da sua história ao produzir um cenário compatível com o contexto. Ficou tão compatível com o que ela vivia, o local onde ela estava, que aquilo deu um ar de realismo, de verdade, né? Por isso a verossimilhança. Gabarito D. Questão 21. Antes de morrer, a donzela disse para o pescador. É a mesma crônica, tá? Antes de morrer, a donzela disse para o pescador: a sua mentira era maior que a minha. Eles mataram pela minha mentira e vão matar pela sua. Onde está, afinal, a verdade? O pescador deu de ombros e disse:
A verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem acreditaria nisso? O pessoal quer violência e sexo, não história de pescador. No diálogo entre os personagens, ao final da crônica, conclui-se que houve omissão da verdade. O pescador justifica essa omissão pelo seguinte motivo: um estilo do autor, destacou o fato, expectativa do receptor, organização da mensagem. Peraí, deixa eu apagar. No diálogo entre os personagens, ao final da crônica, conclui-se que houve a omissão da verdade. Omitiu-se a verdade. O pescador justifica essa omissão pelo motivo, pela expectativa do receptor. Letra C. A verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe, mas quem acreditaria nisso? O pessoal quer violência e sexo, não história de pescador. Fácil, uma questão muito fácil. Vamos ao comentário da UERJ. Assim vocês vão se acostumando com o que a banca quer de vocês. Não um simples gabarito ali com a letra nua e crua, e sim com um comentário da própria banca sobre a formulação da questão, tá bom? Na mesma crônica, a verdade, o diálogo entre os personagens da donzela e do pescador mostra que o pescador omitiu a verdade, de que ele havia achado o anel de diamante da donzela dentro da barriga de um peixe. O pescador justifica essa omissão porque todo mundo consideraria sua história uma típica história de pescador, ou seja, mentira. Uma típica história de mentiroso, que quer se vangloriar perante os outros, considerando a expectativa do receptor, do leitor, isto é, de todo aquele que ouvisse sua história. O pescador preferiu contar uma mentira que parecesse verdade do que falar uma verdade que parecesse mentira. Crônica: a verdade sobre o dia 1º de abril. O ano nem sempre foi como nós o conhecemos agora. Por exemplo, no antigo calendário romano, abril era o segundo mês do ano, e na França, até meados do século XVI, abril era o primeiro mês. Como havia o hábito de dar presentes no começo de cada ano, o primeiro dia de abril era, para os franceses da época, o que o Natal é para nós hoje, um dia de alegrias, salvo para quem ganha meias ou uma água de colônia barata. Com a introdução do calendário gregoriano em 1564, 1º de janeiro passou a ser o primeiro dia do ano e, portanto, o dia dos presentes. E 1º de abril passou a ser um falso Natal, o dia de não se ganhar mais nada. Por extensão, o dia de ser iludido. Por extensão, o dia da mentira. O autor apresenta informações acerca do dia 1º de abril, como dia da mentira, induzindo o leitor inicialmente a acreditar que são verdadeiras. Nesse caso, uma postura crítica do leitor envolve a identificação do seguinte problema de argumentação presente no texto. Qual seria o problema de argumentação que nós podemos identificar no texto onde ele conta como surgiu, como criou-se o 1º de abril? Alusão a fatos históricos sem fonte legitimada. Terminamos aqui a resolução do gabarito do primeiro exame de qualificação da UERJ e nós vamos para o segundo exame de qualificação da UERJ, Quincas Borba. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like, comenta, ajuda no engajamento para que a gente possa ampliar esse ensino gratuito para mais pessoas, tá bom? Conte comigo, até a próxima. UERJ na veia!